Caros jovens, muito bom dia. É um prazer poder estar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Essa é a nossa segunda aula este semestre. É um prazer poder compartilhar essa aula com vocês. Como vocês já sabem, vocês têm um formulário que precisam responder a pelo menos 3 perguntas que serão dadas aqui para que vocês possam responder e enviar para o seu professor. Nossa aula hoje vai falar sobre adquirir conhecimento espiritual. Essa é a parte 1. Teremos mais 2 aulas com relação a isso. Essas aulas são super importantes para que nós possamos embasar o domínio doutrinário. Então, o senhor estabeleceu uma maneira de como nós podemos adquirir o conhecimento que vem dele. O domínio doutrinário se baseia nisso, e o domínio doutrinário nos ajuda a edificar nossa fé em Cristo por meio do adquirir conhecimento espiritual. Então, minha primeira pergunta, essa não é para vocês responderem no formulário, é ter dúvidas. Será que ter dúvidas é bom ou é ruim? Será que eu tenho que me preocupar com as minhas dúvidas? Nossa aula hoje nós trataremos um pouquinho a respeito disso. Então pensem nessas 2 dúvidas, tá? Uma pessoa que já teve, que ela diz que já teve um testemunho, agora ela se questiona: será que realmente eu tenho fé? Uma outra pessoa, ela se preocupa: será que realmente eu tenho um testemunho do Evangelho? Tenho vivido a vida inteira aqui, mas será que eu tenho um testemunho do Evangelho restaurado? Vamos ler um parágrafo aqui que pode nos ajudar lá no documento principal, ok? No documento principal de domínio doutrinário diz o seguinte: às vezes podemos descobrir novas informações ou ter dúvidas quanto à doutrina, à prática e à história da igreja que parecem difíceis de entender. Fazer perguntas e buscar resposta é uma parte fundamental de nosso esforço de aprender a verdade. Pense nisso. Fazer perguntas, buscar estas respostas é uma parte fundamental de nosso esforço. O Senhor exige esforço. O Senhor quer que eu e você busquemos a verdade. Toda a verdade pertence a Ele. Mas devido às muitas notícias, às falsas notícias e tantas coisas que nós temos acesso, nós podemos de vez em quando ter algumas dúvidas. Algumas das perguntas que nos vêm à mente podem ser inspiradas pelo Espírito Santo. Talvez foi até o Espírito Santo quem nos inspirou para que nós pudéssemos progredir, para que eu e você pudéssemos crescer. Perguntas inspiradas devem ser consideradas como dádivas de Deus, que nos proporcionam oportunidades para aumentar nosso entendimento, fortalecer nossa fé, ok? E a certeza de que o Senhor está disposto a nos ensinar. Qualquer que seja a fonte de nossas perguntas, fomos abençoados, pensem nisso, qualquer pergunta, nós fomos abençoados com alguns dons de Deus. Primeiro dom, a capacidade de pensar. Segundo dom, o Senhor vai raciocinar. Então, o Senhor vai nos ajudar a pensar mais, a raciocinar mais. E a terceira coisa que ele vai nos ajudar é ter a influência do Espírito Santo para expandir nossa mente e aprofundar nossa compreensão. O que depende disso tudo é nossa atitude. A atitude e a intenção com que fazemos perguntas e buscamos respostas vão afetar significativamente, tá? Nossa capacidade de aprender por meio do Espírito Santo. Pense nessa declaração aqui. Todos têm dúvidas e preocupações. Alguns têm preocupações, alguns têm dúvidas, ok? Como eu vou fazer a prova amanhã? Como eu vou fazer melhor esse trabalho? Como eu vou fazer isso ou aquilo? Pode ser alguma preocupação. Também podemos ter algumas dúvidas. Será que realmente pagar o dízimo me ajuda a chegar perto do Senhor? Será que fazer o jejum vai me ajudar a resolver esse desafio? Isso pode ser uma dúvida, tá? E estas perguntas são tão importantes. Não há nenhum problema em termos perguntas a respeito. A grande coisa é agirmos sobre os princípios corretos de adquirir conhecimento espiritual ou de solucionar essa dúvida.
E é isso que nós estamos aprendendo nessa aula. Vamos ver o primeiro princípio. Devemos tomar muito cuidado para julgar, de não julgar a fé das pessoas quando elas têm dúvidas. Pode ser nós, pode ser outras pessoas. E não precisamos duvidar de nossa própria fé quando temos dúvidas. Nossa fé em Jesus Cristo e nosso testemunho devem ser ou enfraquecidos. Depende de como lidamos com essas dúvidas. Ok? Hoje no estudo, pense no papel que suas dúvidas desempenham no seu progresso espiritual. Que dúvidas você tem a respeito do Evangelho ou da Igreja de Jesus Cristo? Anote essas dúvidas. O que você sente que suas perguntas os estão aproximando do Salvador e de sua igreja? Talvez você poderia colocar no seu caderninho de estudo essas duas coisas. Tenho dúvidas a respeito do Evangelho. Minhas perguntas me aproximam do Salvador e de sua igreja. Três elementos são essenciais no adquirir conhecimento espiritual. O primeiro é agir com fé. O segundo é examinar os conceitos e as perguntas, tendo uma perspectiva eterna, não aqui somente para esta terra, ok? E a terceira coisa é buscar um entendimento por meio das fontes divinamente atribuídas. Hoje nós vamos nos concentrar em aprender a agir com fé quando essas dúvidas e quando estas preocupações elas chegarem a nós. Nós vamos continuar lendo aqui o parágrafo 5 a 7 do Adquirir Conhecimento Espiritual. Agimos com fé quando confiamos em Deus. Quando nós depositamos nossas dúvidas, nossas preocupações no Salvador Jesus Cristo, nós estamos agindo com fé. O buscamos em primeiro lugar. Tem três maneiras que nós podemos depositar essas dúvidas, essas preocupações. Primeira delas é por meio de uma oração sincera. Pai Celestial, fale de sua dúvida para ele. Segundo, o estudo do Evangelho. Para que nós possamos saldar nossas dúvidas, nós precisamos estudar o Evangelho de Jesus Cristo. E a terceira coisa, não é por causa disso que eu vou me rebelar, mas eu preciso guardar os mandamentos de Deus. Essas três coisas demonstram para Cristo, essas três coisas demonstram para Deus que eu confio nele. Quando eu oro com sinceridade, quando eu estudo o seu Evangelho ou a minha preocupação, e quando eu busco guardar os mandamentos, mesmo tendo essa preocupação e mesmo tendo essa dúvida. Ao buscarmos aumentar nosso entendimento e tirar as dúvidas, é importante que confiemos no testemunho que já temos de Jesus Cristo. Todos nós que estamos aqui já temos um testemunho de Cristo. Então ele diz, olha, quando buscamos aumentar nossa fé, acreditar mais nesse princípio, naquele, ok? Nós precisamos perseverar com aquilo que nós já temos, com aquilo que nós já adquirimos. É isto que o Elder Holland vai dizer aqui. Quando chegarem esses momentos e surgirem esses problemas, cuja resolução não seja iminente, preservem na fé, ok? Que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirir um conhecimento adicional. Nós vamos ver um filme agora e ele vai poder nos ajudar a compreender, a ter uma visão mais clara a respeito deste princípio. O nome do filme é Agir com Fé, ok? Ele vai falar sobre um pedreiro, isso vai ser uma maneira maravilhosa de nós ensinarmos a respeito deste princípio. Há vários anos, um líder da igreja usou a seguinte metáfora. Você já viu um pedreiro construir um muro com pedras? Às vezes ele vai pegar uma pedra que simplesmente não se encaixa em nenhum lugar do muro. Mas por acaso ele desiste do muro e vai embora? Here's what I don't understand. Every single time you come home, you're telling me to get the laundry done. So exactly. Yeah. What do you want me to do? No.
I'm telling you tons of stuff that needs to be done, and it doesn't happen. What do you want me to do? Tell me what you want me to do. You want me to be Estou cansado das brigas. Se as famílias devem ser eternas, por que a minha está se desfazendo? Por que eu vou querer me casar um dia? That's not true at all. Then what do you do? Because you're telling me no. You take care of the kids. I feed the kids. I clothe the kids. The kids are going to school. Alguns amigos compartilham coisas que me fazem questionar o que acredito. Até vejo pessoas próximas se afastando aos poucos da igreja. Por que me sinto como se não tivesse mais certeza? Oi, tá tudo bem? Já esteve melhor. Você tá bem? Meu líder dos rapazes disse que compreende minha preocupação. Que Deus conhece minha situação e pode me ajudar a entender por que o casamento é importante em seu plano. O que ele disse faz sentido. Só preciso confiar que o Senhor vai me ajudar a descobrir. Obrigado, foi boa a conversa. Tá, tenha uma boa noite. Tenho feito tudo o que me pedem para fazer, mas ainda não encontrei todas as respostas. Embora não conheça tudo, ainda sei algumas coisas. Sei que Deus me ama e que Ele respondeu às minhas orações antes. Acredito que Ele quer que eu encontre a verdade. O Elder Holland disse: preservem o que já conquistaram e permaneçam firmes até adquirirem conhecimento adicional. Eu ainda não encontrei todas as respostas, mas há muitas coisas que ficaram claras para mim. Quanto ao resto, tenho que confiar no Senhor. E buscá-lo em cada pensamento. Não duvidar. Não temer. Alguns de vocês não compreendem certas doutrinas ou práticas da igreja do passado ou atuais. Elas parecem não fazer sentido para vocês. Eu digo, e daí? Qual é o problema? Isso é normal. Deixem de lado temporariamente as perguntas que não conseguem responder no momento. Mas enquanto isso, não joguem fora as joias que já possuem. Apeguem-se a elas, beneficiem-se delas. Não abandonem o muro de seu testemunho porque uma ou duas pedras não se encaixam. Tenham fé que, em algum momento, aparecerá algum lugar no muro de nosso testemunho onde elas se encaixarão perfeitamente. E grande bênção esse filme e essa analogia com relação à construção de um muro e nossas dúvidas. Então, minha primeira pergunta que você deve responder no formulário: o que esta analogia me fez entender a respeito das minhas preocupações do Evangelho e aquilo que eu tenho que fazer com elas? Ok? No seu caderninho pessoal, você poderia colocar suas pedras também. Caso você tenha alguma dúvida ou você tenha alguma preocupação, não deixe de registrar isso. Não existe nenhum problema em ter dúvidas. Não existe nenhum problema em ter preocupações. A nossa atitude de o que fazemos com relação a isso é que faz toda a diferença.
ok? Deixem de lado suas dúvidas, suas preocupações, caso isso esteja interferindo. Todos nós já conquistamos muitas coisas no Evangelho do Salvador Jesus Cristo. A próxima atividade vai poder nos ajudar bastante com relação a isso, ok? Então, eu gostaria que pudéssemos escolher, ok? Pudéssemos escolher. Nós vamos usar NEF, ok? Nós acabamos de falar sobre ele agora há pouco, né? E gostaria que vocês tirassem um print agora, ok? Destas escrituras. E o que que nós podemos aprender com este jovem profeta, que foi jovem que nem eu e que nem você agora. Um dia eu já fui jovem, ok? E ele teve dúvidas e ele teve preocupações, ok? Então pensem só em 2 Nef 2,16. Olha só o que diz. E aconteceu que eu, Nef, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo grande desejo de saber os mistérios de Deus, ele tinha uma dúvida, uma preocupação. Será que aquilo que meu pai fala é verdade? Será que aquilo que meu pai fala é correto? E ele desejou saber, ele tinha um desafio. E olha a atitude dele. A atitude dele foi buscar o Senhor, a atitude dele foi conhecer os mistérios. Então, ele diz o que ele fez: clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou e enterneceu meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras do meu pai. Por esta razão, não me revoltei contra ele como os meus irmãos. Se ele não tivesse feito isso, ele tinha se revoltado. Poxa, eles perderam tudo, eles deixaram tudo. O Senhor tirou eles de Jerusalém e peregrinaram muitos anos no deserto, por causa de uma visão de seu pai. Porque seu pai tinha instruído ele a sair de Jerusalém e deixar todas as coisas. Ok? Então pensem nisso. Quando nós nos colocamos em coisas difíceis. Esse só foi um exemplo que eu estou usando aqui. O que eu gostaria é que vocês estudassem todas essas escrituras. Primeiro Nef 2,16, primeiro Nef 3,7, primeiro Nef 9, de 5 a 6, primeiro Nef 10,17, o capítulo 11, de 1 a 5, e primeiro Nef 11 a 17. E escolham apenas um desses, estudem todos e escolham apenas um desses. E respondam o que eu aprendi sobre Nef com relação a esta dúvida que ele tinha naquele tempo. Ok? Então ele tinha uma dúvida aí. Aqui ele tinha, olha, acredito no meu pai ou não? E assim todos os outros, eles vão nos ensinar a respeito disso, na atitude que ele tomou, ok? Para que ele pudesse adquirir um conhecimento espiritual. Ele buscou o Senhor, ok? Existem algumas declarações muito boas que eu gostaria agora de terminar nossa aula, tá? Então a pergunta é certo termos dúvidas a respeito do Evangelho? Olhem só o que o Hélder Uchtdorf, que na época era um membro da primeira presidência, o presidente Uchtdorf, ele disse: é natural ter dúvidas. A semente da dúvida sincera, com frequência, brota, amadurece e se torna uma grande árvore de conhecimento. Há poucos membros da igreja que, em ocasião ou outra, não se deparam com dúvidas sérias ou dedicadas. Tem poucos membros, a maioria vai se debater com isso. Um dos propósitos da igreja é nutrir, cultivar a semente da fé, mesmo que às vezes seja em solo arenoso, da dúvida e da incerteza. A fé é a esperança nas coisas que não se veem, mas que são verdadeiras. Portanto, por favor, duvidem de suas dúvidas antes de duvidarem de sua fé. Jamais podemos permitir que a dúvida nos aprisione e nos impeça de receber o amor divino, a paz e as dádivas que vêm por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. Terceira pergunta: que princípios eu aprendi com o presidente Uchtdorf que me ajudarão a lidar melhor com as minhas preocupações, com as minhas dúvidas do Evangelho? Olhem só o que o presidente Nelson disse: o senhor pode ensinar apenas uma mente questionadora.
Pense nisso. O Senhor não ensina mentes que não são questionadoras. O Senhor apenas ensina aqueles que perguntam, que buscam com aqueles princípios que foram ensinados, com oração sincera, com o estudo do Evangelho e com guardar os mandamentos de Deus. O que devo fazer se estiver lutando com dúvidas sobre Deus ou sobre a igreja dele? Escolham acreditar em Jesus Cristo. Se tiverem dúvidas sobre Deus, o Pai e seu Filho amado, e sobre a legitimidade da restauração ou a veracidade do chamado do profeta Joseph Smith como profeta, escolham acreditar, permaneçam fiéis. Apresentem suas dúvidas ao Senhor. A mesma coisa que nós aprendemos lá com adquirir conhecimento espiritual em agir com fé. Agir com fé é colocar as dúvidas, as perguntas ao pé do Senhor. Perguntem para Deus. Estudem e desejem acreditar, em vez de terem esperança de encontrar uma falha na vida do profeta ou uma discrepância nas escrituras. Parem de ampliar suas dúvidas, debatendo-as com outros que duvidam. Permitam que o Senhor os oriente em sua jornada de descoberta espiritual. Amados jovens, é um prazer estar com vocês. Esperamos que essa aula possa ter ajudado você a confiar mais em Deus. Confiar em Deus significa, caso eu tenha perguntas, caso eu tenha dúvidas, caso eu tenha preocupações, confie nele. Oração sincera. Estudo a respeito daquilo que você tem dúvida. E guarde os mandamentos. Na hora apropriada, o Senhor lhe dará a resposta às suas perguntas. Eu amo meu Salvador. Eu amo o seu evangelho restaurado. Esta é sua igreja. Não tenham medo de suas dúvidas. Suas dúvidas ou suas preocupações lhe levarão a um patamar mais elevado. E o Senhor vai lhe ajudar. As dúvidas ou as preocupações dizem: olha, Deus confia em mim. Ele está disposto a me ajudar no meu progresso para que eu possa aprender mais a respeito desse tópico. Um forte abraço e que Deus possa abençoar você e sua família.